Olá pessoal, eu sou o professor Robson de Matemática 2 aqui do Personal Educa e hoje é o nosso último tópico, essa aula de hoje é o nosso último tópico sobre geometria analítica. A gente vai falar sobre cônicas hoje, aula 16 sobre cônicas. Pessoal, cônicas é um assunto que não costuma cair muito em uma série de vestibulares, né? Alguns vestibulares um pouco mais complicados que às vezes acabam exigindo. Com certeza o ITA, a FUVEST, até a própria Unesp tem usado as cônicas ultimamente, mas não é um assunto muito recorrente, é um assunto importante, muito interessante, mas não acaba sendo muito utilizado em vários vestibulares. Mas é importante que você saiba, porque a gente nunca sabe quando vai cair o exercício de cônica no vestibular, não é mesmo? Então vamos estudar um pouquinho, não custa nada, não dói nada, é muito interessante essa aula de hoje. As cônicas, na verdade, as principais cônicas são essas três figuras aqui, de certa forma. A gente vai falar de cada uma delas nessa aula. A primeira delas é essa daqui, meio um círculo meio distorcido, ou como você conhece, como uma coisa mais ovalada, né? Meio oval, que ganha o nome de elipse. Né? Isso aqui é uma elipse. Né? Então é de certa forma, uma circunferência meio esticada, tanto para o lado ou para cima, tanto faz, é o que a gente chama de elipse. Né? Outra figura que nós vamos estudar aqui hoje é essa figura aqui, que você já conhece ela de outros mundos, que é a parábola. Só que da mesma forma como eu desenhei aqui, essa figura ela pode ser de lado. Você conhece a parábola? Lá na função de segundo grau, sempre para cima ou para baixo. Aqui a parábola ela pode ser para o lado, ela pode ser meio de lado, assim. Não forma uma função, como lá no caso da função de segundo grau, mas é uma figura estudada na geometria analítica, uma figura interessante para a gente. E uma outra figura que também é chamada cônica é a hipérbole, que é essa figura aqui que tem duas folhas que nós dizemos, né? Ela é para cima e para baixo, como se fossem duas parábolas, uma para cima e uma para baixo. Não são parábolas, né? Mas é como se fosse uma parábola para cima e uma parábola para baixo. É a hipérbole. Essas são as três figuras. Por que elas se chamam cônicas? Exatamente porque elas vêm do cone. A gente já estudou cone lá em geometria espacial, mas aqui a gente coloca o cone como se fosse uma ampulheta, né, com a parte de baixo também. E a gente pode pegar um plano e fazer cortes de certas formas aqui nesse cone. Se eu pegar e fazer um corte assim bem na horizontal, aparece uma elipse. Se eu fizer um corte meio de lado aqui, aparece a figura da parábola. E se eu fizer um corte meio de lado também, só que partindo lá de cima, uma certa inclinação um pouco menor, eu consigo fazer aparecer a hipérbole. Então, quer dizer, são figuras que vêm do cone, por isso chamadas cônicas. Então, vamos estudar um pouquinho de cada uma das três aqui, um básico de cada uma das três figuras aqui nessa aula. Vamos lá? Bom, pessoal, a primeira figura que a gente vai falar aqui agora, então, é sobre a elipse. A primeira cônica que nós vamos falar aqui é sobre a elipse. Vamos lá. Imagina que você esteja na sua cozinha e você precisa de alguns ingredientes para fazer um prato de elipse. Olha só, o que nós precisamos para fazer um prato de elipse? 2 pontos e uma corda de tamanho 2A. Ok, é só isso. Pega 2 pontos e uma corda que mede tamanho 2A. A? É qualquer tamanho que você quiser, sabe? Qualquer tamanho que você quiser. 2A. 2 vezes esse tamanho que você quiser, tá? Essa corda de tamanho 2A, o 2 é de propósito, tá? E pega 2 pontos aí. Né? Tá? 2 pontos quaisquer aí no plano. Dado uma certa condição, esses 2 pontos aqui, a distância entre eles no plano tem que ser menor que o tamanho da corda, senão não dá pra gente brincar aqui de fazer elipse. Tá? E como é que a gente monta o nosso belíssimo prato de elipse? Olha só, tá aqui o nosso belíssimo prato de elipse. Nós fazemos o seguinte, pegamos os 2 pontos, colocamos eles na sua posição no plano, e aí nós pegamos essa corda, imagina a corda na minha mão aqui, ó, põe essa corda, prega elas aqui em cima dos pontos, e aí pega a parte que foi solta e começa a fazer um desenho, como se fosse um compasso meio esquisito. Seria muito melhor se eu tivesse aqui 2 pregos, e aí enrolasse essa cordinha de tamanho 2A aqui e começasse a fazer o desenho aqui em volta. O desenho que ia sair, na hora que eu pregasse aqui as 2 pontas, pegasse uma parte da corda e começasse a rodar, o desenho ia ser exatamente de uma elipse. Né? Então, na prática, a definição que está escrita aqui de elipse é meio esquisita, mas é bem assim, você vai entender, olha só. É o conjunto, a elipse é o conjunto, esse desenho preto aqui, de todos os pontos cuja distância até o primeiro ponto que eu chamei de F1, mais a distância até o segundo ponto que eu chamei de F2, é igual a 2A. Olha só.
Pega os 2 pontos. Eu fiz aqui um traço vermelho. Esse traço vermelho é como se fosse a corda pintada de vermelho, né? Então eu preguei a corda aqui no primeiro ponto, preguei ela no segundo ponto e comecei a fazer o desenho aqui. Esse ponto aqui, que faz parte do desenho, esse ponto, ele está na elipse. E eu posso continuar fazendo. Vamos lá, eu pego essa corda, continuo ela amarrada aqui, continuo ela amarrada aqui. Aí eu vou lá e grudo ela aqui. Opa, pronto. Fiz mais um ponto. Continua com essa corda fazendo esse desenho. Todas as vezes, essa corda tem o mesmo tamanho. Então eu vou conseguir fazer um desenho e esse desenho coincide com o desenho que a gente imagina que seja a elipse. Então, por exemplo, esse desenho azul aqui também é como se fosse essa corda de tamanho 2A amarrada nos 2 pontos e aí ela está distribuída aqui. Veja, qualquer ponto aqui, ele tem uma certa distância x até o primeiro ponto. Até o outro ponto, que a gente chama de F2, tem uma certa distância y. Então, x aqui, y aqui. E sempre x mais y é o tamanho da corda, né? 2A. Tudo bem? Então, na prática, o que nós estamos fazendo, para você não se perder, pega a corda de tamanho 2A, gruda ela nos 2 pontos, que agora eu vou dar nome para eles, F1 e F2, F de foco. Então, F1 e F2 são focos da elipse, sempre tem 2 focos, 2 pontos para determinar ela, e aí a gente vai lá, pega aqui, amarra a corda aqui e faz qualquer coisinha aqui com o tamanho da corda. Esses pontos todos aqui, eles fazem parte da elipse. Então, se eu tiver um tamanho aqui, sei lá, A não tem graça, né? Um tamanho B e outro C aqui, então B mais C é sempre o tamanho da corda. Tá bom? Então, a elipse é esta figura aqui. Tá? Uma situação interessante que pode acontecer é o seguinte, imagine que vamos lá, eu pego a corda, amarro ela aqui. Então eu vou lá e puxo a corda até aqui. Aí eu puxo o resto até grudar na outra ponta. Não é? Interessante. Não é? Isso dá para fazer. Esse ponto aqui faz parte da elipse. Então vejam, a hora que eu peguei lá a minha corda, puxei ela para cá e voltei, eu passei 2 vezes pelo mesmo lugar. É como se eu tivesse pegado isso daqui e completado do lado de cá. Né? Tudo bem? Como se fosse um diâmetro aqui pra gente dessa elipse, tá? Então vejam, se eu pegar um ponto numa elipse, pegar outro ponto numa elipse, pegar os focos, passar um traço aqui que passe pelos focos, isso ficaria retinho no desenho mais perfeito. Esse traço, esse desenho do meio aqui, esse diâmetro, ele tem tamanho exatamente o tamanho da corda, 2A. Antes de nós fazermos exemplos, eu preciso, claro, falar algumas coisas a mais sobre elipse, né? Que é o seguinte, falar sobre o que é a equação da elipse, que na prática é o mais importante para a gente, porque a elipse ela é estudada aqui no ensino médio na parte de geometria analítica. E geometria analítica não tem como você separar figuras, né, de equações. É bem isso que é geometria analítica, né? Bom, pessoal, então a gente vai considerar uma situação muito particular da elipse. Lembra que a gente falou que uma elipse ela é 2 focos, e aí a partir desses 2 focos você pega uma cordinha de tamanho 2A e pega todos os pontos cuja distância até os focos soma 2A. Né? Foi bem isso a definição que a gente fez. Mas a gente vai pegar aqui e considerar um caso muito particular. Pegar os focos, bom, vamos lá, pega o plano XY aqui, x por y. Pega os 2 focos estando a uma mesma distância, estando equidistantes do eixo y, né? Bem em cima do eixo x, só que é uma mesma distância que eu chamei de c. Né? Então está uma distância c, o ponto F2, o foco F2, e a distância negativa, menos c, para tal o foco F1. Tá bom? Então vejam, a distância entre os focos, que a gente chama de distância focal aqui, é o quê? Né? A distância entre os focos. C mais C, 2C, tá? Bom, então aqui a gente já tem alguma coisa, né? Tem uma informação interessante. E lembra que também tinha uma corda de tamanho 2A. Lembra que essa corda de tamanho 2A é, em particular, o tamanho desse diâmetro aqui, né? Dessa parte maior aqui. Então, se é tamanho 2A, eu posso deixar menos A para cá e mais A para cá, porque eu estou fazendo essa elipse bem no meio, bem centrada, como se estivesse assim, dizendo que ela está centrada na origem, né? Quer dizer, os focos estão em cima do eixo X, estão equidistantes da origem, né? Então ali é A e aqui é menos A, tá bom? Então aqui está uma distância A, aqui está uma distância menos A. E claro, essa elipse, como ela está centrada na origem, ela também, a parte oval dela,
a parte vertical dela também está simétrica com relação à origem. Então aqui eu posso dizer que é um ponto B e aqui embaixo é um negativo, menos B. Tá? Então essa é uma situação particular, eu posso desenhar a elipse nessa situação, né? Horizontalzinha, bonitinha, com os focos em cima do eixo X e equidistantes do eixo Y. A gente diz que ela é uma elipse horizontal e centrada na origem, numa situação como essa. Veja, ela está horizontal porque ela é estreita e os focos estão em cima do eixo X. Né? Essa situação que você está vendo, ela é meio horizontal no sentido de que ela é mais estreitinha assim na horizontal, tá bom? Então veja, eu posso de outra forma, veja só, acompanha comigo aqui, pegar e fazer pegar aquela corda de tamanho 2A e grudar ela aqui, ó. Pronto, grudei ela aqui, tá? Tá grudada nos focos e eu vou lá e pego esse ponto aqui em cima que é o ponto mais extremo, ponto B, né? Então veja que interessante, né? Eu tenho essa distância aqui ela vale o quê? B, né? Porque ali em cima é o ponto B, então a distância B. Essa distância aqui é a distância da origem até o menos C, tem que tamanho? Tamanho C, né? É o tamanho do módulo de menos C é C, né? E olha só, e essa parte aqui? Essa parte é de tamanho o quê? A, né? Porque vejam, do jeito que está feito o desenho aqui, eu fiz um triângulo isósceles aqui. Então, quer dizer, aqui valeria A e aqui A para que a soma dê 2A. Que é se eu pegar um ponto aqui, juntar ali e ir até outro foco, essa soma dessas duas distâncias tem que dar 2A. Mas aqui no caso está bem simétricozinho, né? Então, quer dizer, tem que ficar A para cá e A para lá. Tá bom? Vejam, tem um triângulo retângulo aqui, tem um triângulo retângulo, a hipotenusa é A. Vejam, tem a ver com aquela corda para desenhar, tem a ver com a corda para desenhar a elipse. E vejam, também são os pontos aqui por onde a elipse está passando, A e menos A. Aqui é B. O que é esse B? Também é o tamanho no eixo Y, limite no eixo Y, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Aqui embaixo é menos B, claro. E o C é o quê? Metade da distância entre os focos. Tá? Então tem um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo, inclusive, dá para usar o teorema de Pitágoras, caso você queira por algum motivo, é claro que vai ser necessário algum exercício sobre isso, né? A quadrado igual a B quadrado mais C quadrado, aqui nesse caso é só olhar e lembrar das fórmulas. Duas coisas então que nós precisamos saber aqui agora, entendida essa situação, veja, uma figura muito interessante para você memorizar, estudar com calma, olhá-la com carinho. Duas noções, então, primeiras é o que a gente chama de excentricidade, a gente denota assim por E, tá? Excentricidade. Excentricidade é simplesmente a razão entre C e A. O que é C? Metade da distância entre os focos. O que é A? Metade do tamanho da corda que você usou para desenhar a elipse. Esse tamanho está sempre entre 0 e 1. Faz sentido pelo desenho. Ó, aqui, ó. A aqui, C aqui. C é menor que A, então C sobre A vai ter que estar entre 0 e 1. Então isso me diz alguma informação sobre excentricidade. O E mais perto do 0 significa ela um pouco mais longa, né, em pé, vamos dizer assim. E ela mais próxima do 1 parece ser mais achatada. Tá? E tem a equação da elipse, que é a mais importante dessas informações aqui, que é o seguinte: os pares x e y que pertencem à elipse, eles satisfazem a seguinte equação: x² sobre a² mais y² sobre b² igual a 1. O que é o A? O A é o tamanho do eixo aqui na horizontal. O que é o B? O tamanho do eixo aqui na vertical. X e Y são os pontos que pertencem à elipse. Todos os pontos dessa elipse têm que satisfazer essa igualdade aqui. A soma disso tem que dar 1. Tá? Então vejam, é uma equação um tanto quanto simples, mas é porque a elipse está colocada em uma posição muito estratégica, horizontal e centrada na origem. Só mais uma observação aqui com relação ao que a gente falou de equações, mas vamos considerar outras situações que podem aparecer aí. Essa elipse, ao invés dela estar na horizontal, ela pode estar na posição vertical, tá? E centrada na origem. Tá? Vertical e centrada na origem. Assim como a figura que a gente acabou de mostrar no exemplo anterior, né? na figura anterior, ela estava centrada na origem, mas ela estava na horizontal. Só que aqui ela pode estar na vertical, ou seja, mais esticada nesse sentido. Ou seja, os focos no eixo Y, ao invés de estarem no eixo X. Né? Vejam, aqui eu mudei as letras de lugar. O A, que estava no eixo do X, veio acompanhar o foco. Tá? O A acompanha sempre o foco aqui. O A é o tamanho da corda. Vejam, o A é o tamanho da corda. 2A é o tamanho da corda. Né? Então o A veio parar aqui em cima. E aqui que virou o B. Tá? Então nesse caso a equação ela muda um pouquinho. Né? É x² sobre b², não a². Mais y² sobre a², não b², igual a 1. Por quê? O B agora está no eixo X, então por isso que ele veio embaixo do X. O A agora está no eixo do Y, por isso que ele veio embaixo do Y.
Tá? No exemplo anterior, que estava na horizontal, o A estava no eixo do x, por isso que ele vinha embaixo do x. O B estava no eixo do y, por isso que ele veio embaixo do y. Então não é muito difícil você decorar. Compara as duas para você entender. Tá? Só veja que eu mudei as letras porque o tamanho da corda era 2A e o A então tem que ficar lá em cima. Tem que mudar para o eixo y. Tá? E uma outra situação que pode aparecer é essa elipse, ela ser meio transladada. Ela sair da origem, né? O foco não está mais centrado na mesma distância da origem, mas o foco está lá em algum ponto do plano, os focos estão em algum ponto do plano, e aí você então mudou o centro. O centro é, na prática, o ponto médio entre os focos. Vamos chamar esse ponto médio aqui, esse ponto médio entre os focos, de xc, yc. Nessa situação em que nós temos uma elipse horizontal, mas fora do centro, na origem, continuamos tendo o tamanho da corda 2A, então aqui vale A, aqui vale um certo B, e aí a fórmula é exatamente essa, muito parecida com a fórmula que a gente tinha acabado de ver agora há pouco, que era x² sobre A² mais y² sobre B². Aqui nesse caso, o x ganhou a companhia do menos x do centro e o y ganhou uma companhia do menos y do centro. Lembrando que isso daqui é o ponto médio dos focos. Tá? Então, eu só estou fazendo isso daqui de uma maneira um pouco rápida para você entender que podem aparecer outras situações. Ainda pode ser que aconteça da elipse ela está meio torta, mas essa situação a gente não vai nem considerar porque a equação ganha uma certa complexidade que não vem ao caso aqui na maioria das vezes se tratando de exercícios de vestibular. Bom, pessoal, aqui um exercício então da FATEC. Considere uma elipse centrada na origem, tá? De forma que um ponto A, raiz de 2, 1 esteja nessa elipse e F, raiz de 2, 0 seja um dos focos dessa elipse. Pergunta-se qual é a equação da elipse. Tá? Então vamos pegar essas informações e tentar fazer um desenho aqui. Tá? Que ele não dá o desenho. Então uma situação interessante. Primeiro, ele falou uma coisa, que o ponto raiz de 2, vamos pôr raiz de 2 aqui, raiz de 2, 1, então vamos lá, vou pegar o 1 aqui. Raiz de 2, 1, este ponto raiz de 2, 1, que é o ponto A, ele pertence à elipse. Então, de certa forma, a elipse, e como ela está centrada na origem, eu já posso imaginar que ela vai passar por aqui, ou na vertical ou na horizontal. Mas veja, F raiz de 2, 0, que é esse ponto aqui, ó, é um dos focos. Então, quer dizer, é uma elipse centrada na origem e na horizontal. Então, quer dizer que é mais ou menos uma figura assim. Essa derruba o professor fazer desenho de elipse, viu, pessoal? Vamos lá. É uma figura mais ou menos assim, bem mais ou menos, porque está muito torto isso aqui, mas não importa, você entendeu, você tem imaginação para isso. Olha só, pessoal, é o ponto A que está aqui e o ponto F, que é um dos focos, está aqui, tá? Raiz de 2. Bom, pessoal, onde está o outro foco? É óbvio que como está centrado na origem, o outro foco tem que estar do lado de cá no ponto menos raiz de 2. Tá? Então vamos supor que esse aqui seja um foco F2, esse aqui seja um foco F1, aqui o foco F2 está para trás. Tá? Bom, pessoal, que nós sabemos demais aqui? Primeiro, nós sabemos aqueles parâmetros A, B e C, né? Vejam, esse comprimentinho aqui, que é a raiz de 2, é o ponto C, que é metade da distância entre os focos, tá? É raiz de 2. O que era o parâmetro A? Lembra? O A é o tamanho da corda, ou seja, era o tamanho disso daqui. Como é que eu vou medir o tamanho da corda aqui? Será que dá para saber o tamanho da corda? Tem, só que aqui está numa situação um pouco estratégica. Eu tenho um ponto que pertence à elipse, que é o ponto A. Então, talvez dê para eu descobrir o tamanho da corda, desde que eu fixe ela aqui e, opa, vem aqui a corda. Tá? Pessoal, nós já sabemos esse tamanhozinho é 1, né? Porque aqui tem altura 1, então esse tamanhozinho é 1. E esse tamanho aqui? E essa hipotenusa? Porque aqui é um triângulo de 90 graus. Né? E essa hipotenusa, quanto vale? Se eu descobrir isso daqui mais 1 é os 2A. Né? 2A é 1 mais x. Vamos chamar isso aqui de x. Tá? É 1 mais x. Tá bom? E como é que faz para descobrir isso? Veja, é um triângulo retângulo. Aqui um cateto vale raiz de 2 mais raiz de 2, né? O comprimento 2 raiz de 2. Então, nós temos um triângulo assim. 1 aqui, retângulo, 2 raiz de 2 até a origem aqui, raiz de 2 aqui, e tem o x aqui, né? Então, o teorema de Pitágoras, eu posso usar ele aqui, ó. X² é 2 raiz de 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. X ao quadrado é 2 ao quadrado é 4, raiz de 2 ao quadrado é 2. 1 ao quadrado é 1. Portanto, x ao quadrado é 4 vezes 2 é 8, mais 1, 9. Então, x é
mais ou menos 3, no caso eu estou falando de medida, 3, tá bom? Então esse tamanho é 3, o x aqui vale 3. Logo, qual que é o tamanho da corda? A corda é 3 aqui, mais 1 aqui, o tamanho da corda é 2A aqui é 4. 1 mais 3, né? Que é 4. Ora, se 2A é 4, então quanto vale o A? Claro, né? 2 vezes quem dá 4? 2 vezes quem dá 4? 2, né? Então o A é 2. Tá claro? Então vamos lá. Vamos fazer de novo o desenho aqui do lado. Só para ficar bem mais zoado agora. Ó, ficou gordo agora. Olha que beleza. Né? Vamos lá. Aqui, ficou horrível de novo. Vamos lá. É como se fosse ao vivo, mas não é ao vivo. Isso aqui já foi gravado algum dia, pessoal. Pode acreditar. E olha só. Tá aqui, ó. Raiz de 2. Esse aqui é o C, tá? É onde está o foco 1. Aqui está o foco 2. Eu vou até ignorar aqui agora. O B é essa alturazinha aqui, né? E o A tem que estar aqui. Lembra da figura anterior? Só que na figura anterior eu fiz o triângulo lá de cá. Aqui é só uma outra forma de enxergar do outro lado. O A é o quê? O A é, a gente viu aqui, marquei aqui, né? 2. O C é raiz de 2. Tá claro? Raiz de 2 aqui. Por que o A é 2 mesmo? Você lembra, né? Porque esse daqui é metade da corda. Ela está centrada aqui na origem, como se os eixos estivessem aqui. O eixo está aqui, na verdade, né? Então, tá bom? O eixo está aqui, então quer dizer, esse aqui é o ponto B, esse tamanho aqui tem que ser o tamanho A. Da figura, da parte das definições anteriores você pode lembrar disso. Então o C aqui é raiz de 2, aqui é 2. E quanto vale o B? O B é o tamanho desse pedaço também, né? Quanto vale? De novo eu posso aplicar Pitágoras aqui, ó. B² mais raiz de 2 ao quadrado, soma dos catetos ao quadrado, é igual a hipotenusa A ao quadrado, né? Então, B ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado é 2, 2 ao quadrado é 4, portanto, B ao quadrado é 4 menos 2, que é 2, portanto, B é raiz de 2. Ora, descobri que o B é raiz de 2. Ora, o B é isso aqui, né? O B é essa altura aqui, ó, é esse parâmetrozinho aqui que é, na verdade, onde a elipse ela vai cortar o eixo y, no raiz de 2, tá bom? Para que eu precisava disso? Como eu queria a equação da elipse é o que mesmo? X² sobre A² mais y² sobre B² igual a 1. Só que o A era o quê? Bom, o A está embaixo, por quê? Porque o A é esse parâmetro aqui que está no eixo x, está embaixo do x, né? O A, a gente descobriu que vale 2, então é 2 ao quadrado. O B, nós descobrimos que vale raiz de 2, tá? E aí você pode falar, não, mas raiz de 2 ao quadrado é 2, 2 ao quadrado é 4. Isso, então eu posso escrever a equação da seguinte forma. X² sobre 4 mais y² sobre 2 igual a 1. Deixa eu apagar aqui para não fazer confusão aqui, para você não se confundir. E aí, você pode falar assim, bom, mas não tem essa alternativa lá. Por que que não tem essa alternativa? Porque aí você pode multiplicar todo mundo por 4, né? Multiplica por 4 ambos os lados e vai ficar assim, ó. 4x² sobre 4 fica só x². 4y² sobre 2 fica 2y². 4 vezes 1 é 4. Então você traz o 4 para o lado de cá, fica menos 4 igual a 0. Você multiplicou por 4, trouxe para o lado de cá, ficou menos 4 igual a 0. É uma forma de escrever a equação da elipse numa linha, como se fosse uma equação geral da elipse, tá? Nota que ela tem uma similaridade com a equação da circunferência. A equação da circunferência também tinha x² e y², mas o x² aqui tem coeficiente 1 e aqui o coeficiente é 2. Lá na circunferência os coeficientes tinham que ser iguais, tá? Então essa é a resposta desse exercício da FATEC. Bom, pessoal, agora a segunda cônica que nós vamos falar nessa aula é a parábola. É até mais fácil que a elipse para você perceber. Olha só, a parábola você já conhece lá da função de segundo grau, é o gráfico da função de segundo grau, mas agora a gente pode dar uma certa liberdade para ela e essa parábola, ela pode ser para o lado, coisa que lá não podia, pode ser meio diagonal e tal, mas a gente vai considerar aqui 4 situações. Desde que ela seja de lado, assim, vamos dizer assim, para a direita, para a esquerda, ou aquelas situações que você já conhecia, para cima ou para baixo, que é da função de segundo grau. Tá? Antes de vir para cá e saber as equações, vamos entender o que é a parábola por definição. Vamos lá. Para definir a parábola, eu não desenho ela antes. Tá? Eu pego duas coisas. Eu pego uma reta, que eu chamo de reta D, D por causa do nome dela, diretriz, uma reta que a gente chama de diretriz. A gente pega um ponto F fora dessa diretriz, F de quê, né? De foco, assim como lá para a elipse, agora é um foco só, tá?
E a parábola, o que ela é? A definição está aqui embaixo. Na prática eu vou te ajudar. Olha só. Primeira coisa, vamos pensar aqui. Pega o ponto F, ele está aqui, pega a reta diretriz. Qual que é o ponto que está exatamente no meio, entre o foco e a diretriz? Vamos pegar o ponto aqui mais ou menos no meio. Esse ponto no meio, inclusive, a gente já dá um nome para ele, chama de V, V de vértice. Então, ele tem coordenadas aqui, ó, XV, YV, né? Esse ponto V é o que a gente chama de vértice da parábola, só que ainda não desenhei a parábola. Vamos lá. Só que a partir dela a gente pode desenhar a parábola. Olha só, esse ponto, ele está a uma mesma distância tanto da reta diretriz quanto do foco. Eu defini assim, pega o ponto do meio, né? Então, o vértice está assim. Então, veja, todos os outros pontos que estão a uma mesma distância, vamos lá, pega assim, a mesma distância, que estão a mesma distância tanto do foco quanto da reta diretriz, esses pontos todos vão formar o que nós chamamos de parábola, tá? Então, o que é a parábola? É o conjunto de todos os pontos cuja distância até o foco coincide com a distância até a reta diretriz, tá bom? Essa é a definição. Bom, existe um outro parâmetro importante aqui para nossas equações, que é o seguinte, pega a distância entre a reta diretriz e o foco. Essa distância tem um certo tamanho que eu vou dizer que é P, tá? Tamanho P, tá? O tamanho que for eu chamo de P, tá? Então, P é o que? É a distância entre o foco e a reta diretriz. Parece esquisito falar distância e reta diretriz aqui, mesma letra, mas é bem assim, tá? Então, parábola é isso mesmo, ela tem alguns elementos, foco, vértice, diretriz. Foco e diretriz servem para definir essa parábola. Vértice é exatamente esse ponto mais de convergência, assim, nesse ponto que está na mesma reta do foco, está na mesma distância do foco e da diretriz, é o ponto, inclusive, mais próximo da diretriz, tá? É o vértice da parábola, não é difícil de você localizar o vértice da parábola, tá? E a gente pode, então, falar em equações dessas parábolas, nas 4 situações que estão aqui, nessas 4 situações que estão desenhadas. Assim como eu fiz agora, que essa parábola ela está horizontal, ou seja, a diretriz dela está aqui, perpendicular ao eixo X, né? Pode ser aqui, pode ser mais para cá, tá? Mas o que importa é que ela faça 90 graus aqui com o eixo X, tá? Então, essa equação a gente diz que ela é horizontal, porque a diretriz dela é perpendicular ao eixo X, e está à direita, porque ela está com a boca aberta para a direita, tá? E aqui a mesma coisa, ela é horizontal porque a diretriz dela está aqui fazendo 90 graus, é perpendicular, por isso que ela é horizontal, e está à esquerda porque a boca dela está virada para a esquerda, tá? Nessa situação aqui, ela é vertical para cima porque a diretriz dela agora é ortogonal com o eixo Y, né? Só que a concavidade está voltada para cima, e aqui nesse caso a diretriz também é ortogonal ao eixo Y, e a concavidade está para baixo, a gente fala que é vertical para baixo, nessa situação aqui vertical para cima. Então são as 4 situações mais usuais, por mais que a gente podia ter uma parábola meio torta, assim, a gente não vai considerar aqui nessa aula, tá bom? Qual é a equação dessas situações? Olha para essa primeira, que foi a mesma que eu desenhei aqui no começo, concavidade para lá, para a direita, e ela horizontal. Nessa situação, para definir a equação da parábola, quais são os pontos x, y que pertencem à parábola? X, y pertence à parábola quando satisfaz essa relação aqui. O x menos o x do vértice está aqui, o y menos y do vértice está aqui. Y menos y do vértice ao quadrado é igual a 2p vezes x menos x do vértice, onde p, lembra, é a distância entre o foco e a diretriz. Então, y do vértice, x do vértice e p são os parâmetros que a gente precisa aqui. A mesma coisa vale para essa parábola, quando a concavidade dela está para a esquerda. Veja, a mesma coisa, y menos y do vértice é ao quadrado, né? Veja que quem está ao quadrado aqui é o y, né? Só que tem uma pequena diferença da equação anterior, esse menos. É que a esquerda é um sentido contrário, né? Então a gente põe um menos para dizer que é o contrário, tá bom? Aqui, essas duas que você já conhecia lá da função de segundo grau, aqui ela está com uma cara um pouco mais interessante para os nossos parâmetros aqui. Mesma coisa, ao invés de eu usar y ao quadrado, eu uso x ao quadrado. É x menos x do vértice ao quadrado igual a 2p vezes y menos y no vértice quando ela está para cima. Quando ela está para baixo, que é o sentido contrário, basta eu pôr um menos na equação de cima. Pessoal, segundo exercício dessa aula aqui de hoje, vamos lá. A gente considera uma parábola
tá? No enunciado lá, acompanha lá no enunciado que vem junto no material ali com essa aula, né? Que essa aula tem um material. No material tem o enunciado completo desse exercício, mas aqui tá as informações que a gente precisa saber. Considere então uma parábola que tenha vértice 4, 1 e foco 2, 1, tá? Duas perguntas. Qual é a equação dessa parábola e qual é a equação da sua reta diretriz? Tá? Então olha que interessante, inclusive a gente quer saber a equação da reta diretriz. Vamos pensar. Informações que foram dadas. Vértice. Vértice é o ponto x igual a 4 e y igual a 1. Então vamos marcar aqui no plano cartesiano x igual a 4 e y igual a 1. Isso aqui é o vértice. Foco. X igual a 2 e y igual a 1. Vamos lá. X igual a 2, y igual a 1. Olha que interessante. Já está enxergando a parábola? Está enxergando, né? Você está enxergando. Com certeza você está enxergando. Ó, o vértice está aqui, o foco está aqui na mesma reta. Então tem que fazer o quê? Pegar essa parábola e fazer isso aqui com ela, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos. O vértice está passando aqui e o foco está aqui. O foco e o vértice estão na mesma reta, né? E veja que eu posso tranquilamente desenhar então a diretriz aqui, e a diretriz é o quê? A diretriz é o ponto, a distância da diretriz até o foco está a mesma distância do vértice ao foco. Veja, qual que é a distância entre o foco e o vértice? Aqui no desenho dá para perceber claramente, a distância é 2, né? Distância é 2. Então, qual que é a distância do vértice até a diretriz? É 2 também. Então, quer dizer que a diretriz ela passa no ponto 6, fazendo 90 graus. Veja, por que eu garanto que ela faz 90 graus? Porque o vértice e o foco eles estão alinhados e eles, inclusive, estão paralelos ao eixo X. Então, eu posso fazer esse desenho perfeitinho aqui. Tá? É a situação que realmente ia aparecer pra gente. Tá? Veja que eu não podia fazer, pegar o vértice e desenhar ele para lá, porque o foco está sempre dentro da parábola. Tá? Então, por isso que olha que é interessante. Mesmo sem ele me falar que era uma parábola horizontal e para a esquerda, só que as informações que ele deu dá para desenhar assim. Tá? Então, olha para a diretriz. Qual que é a equação dessa reta? Reta que é perpendicular ao eixo X. Como é que a gente diz isso? Reta x igual a 6. Tá? Então, essa é a diretriz. Pronto, esse é o item B. Está respondido aqui. Ó. Item B. Diretriz é o x igual a 6. Lembra que isso aqui é uma equação de reta, né? Quais são os pontos dessa reta? Todos os pontos que tem x igual a 6. Para qualquer y, x igual a 6 é uma reta, é a reta diretriz. Ela faz 90 graus com o eixo x, lembra? A tangente dela não existe. Tá bom? Bom, e aí vamos responder então o que parece mais importante aqui, né? Porque a equação da reta diretriz foi bem tranquilinho, né? Que é a equação da parábola. Vamos lá. Essa equação, ela é horizontal, então, portanto, é o y que está ao quadrado. Né? Então, ela é mais ou menos assim, 2p, x menos x do vértice, com uma exceção. Como ela está voltada para a esquerda, então tem que pôr um menos aqui. Tá? Veja, tranquilo, né? Veja, o y ao quadrado porque ela está horizontal e o menos aqui porque ela está para a esquerda. Tá bom? Bom, o x do vértice está na cara para a gente, então vamos lá, o y do vértice. Quem é o y do vértice? O vértice está aqui, o y é 1, né? Ao quadrado, igual a menos 2p. Quem que é p? Bom, P é a distância entre o foco e a reta diretriz. Foco e diretriz, qual que é a distância? 4. Então, portanto, P é igual a 4 nesse exercício. Olha que tranquilinho, né? P igual a 4. X menos x do vértice. X do vértice, o vértice está aqui, o x é 4. Tá? Agora dá para a gente ir melhorando, só abrir essa equação, né? Porque aqui, ó, 2 vezes 4 dá 8. Então, vamos lá. Y menos 1 ao quadrado é igual a menos 2 vezes 4 é menos 8, x menos 4. Tá? Aqui vamos abrir isso aqui também. Y menos 1 ao quadrado é quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, que é 1. Isso aqui é menos 8x, menos 8 vezes menos 4 dá mais 32, né? Só apliquei a distributiva aí. E aí eu vou jogar tudo para o mesmo lado. Y ao quadrado menos 2y, mais 8x, trago o menos 8x para cá, já tinha 1 aqui, trago 32 para cá com o sinal negativo. Dá para melhorar também aqui, né? 1 menos 32 é menos 31, já vou trocar aqui, menos 31 igual a 0. Então essa é o que a gente diz que é uma equação geral dessa parábola. Por mais que aqui ela já esteja correta, já é a equação da parábola, mas essa daqui, de certa forma, parece mais fácil de enxergar ou mais clara de enxergar, tá? Tudo bem? Então, essa é a equação da parábola, essa é a equação da diretriz. Bom, pessoal, agora a terceira e última cônica dessa aula, hipérbole, tá?
Pessoal, o que é a hipérbole? A hipérbole ela lembra um pouco duas parábolas, mas ela não é. Na verdade, o melhor seria a gente comparar ela com uma elipse. A elipse ela é fechadinha, né? E a hipérbole é como se fosse a elipse do avesso. Vamos definir ela direitinho, não é tão complicado assim. Olha só, pessoal, imagina que não tivesse o desenho aqui, a gente marcou alguns pontos. A gente marcou um ponto F2 e um ponto F1 no plano. No caso aqui a gente marcou em cima do eixo X para ficar mais fácil, para facilitar, que é o que aparece para a gente mesmo, tá? Para ficar mais fácil e facilitar foi ótima a frase. Marca essa daí no caderninho. Olha só, dois focos então F1 e F2 e eu marquei vértices aqui, mas não precisa focar nisso agora, literalmente, tá? Olha só, pessoal, o que é então a hipérbole? O que a gente define como sendo a hipérbole? Dados os pontos F1 e F2. Pontos da hipérbole são os pontos P, tais que a distância deste ponto até um foco e a distância desse ponto até outro foco, a distância entre eles, vamos supor que a distância aqui fosse x e a distância aqui é y, a distância entre eles em módulo coincide com um certo tamanho 2A fixado. Então fixa um tamanho 2A, sei lá, 10 centímetros. Tá bom, então A é 5, né? 2A é o tamanho fixado, tá? Quantos centímetros você quiser. Dado lá esse tamanho 2A, o conjunto dos pontos P, cuja distância até esses focos, a diferença entre essas distâncias é igual a 2A em módulo, claro, porque vamos supor, aqui no caso x menos y, posso tirar o módulo porque claramente x é maior que y. Mas podia ser o contrário, né? Podia ser o x aqui, y aqui, e aí ser ao contrário. Então a gente põe em módulo, tá bom? Então, o módulo da distância entre P e os focos é sempre coincide com esse tamanho fixo 2A. Então, se eu pegar um ponto aqui, esse ponto tem, vamos lá, esse ponto aqui, ele está a uma certa distância, vamos chamar de Q aqui, uma certa distância C. C não, vamos chamar de W, de F1. E aqui tem uma certa distância Z. Então, o que a gente pode concluir aqui desse ponto? Que Z menos W em módulo, claramente Z é maior que W, mas vamos colocar aqui, em módulo, essa distância é igual a 2A. Então, todos os pontos da hipérbole, todos os pontos nesse traço preto satisfazem essa condição. Em particular, os pontos do vértice, né? Então, esse ponto V1 aqui e esse ponto V2. Interessante a gente notar uma coisa. Vamos lá. Pega o ponto V1, olha para o ponto V1. Ponto V1, a distância dele até F2 menos a distância até F1 tem que dar o quê? 2A, não é? Então vamos lá, essa distância menos essa tem que dar 2A. Mas essa distância menos essa é a mesma coisa que pegar essa distância menos essa, que é igual. Ou seja, essa distância menos essa, que é esse pedacinho, tem que ser o quê? 2A. Então isso aqui tudo tem que ser 2A. Logo, esse pedacinho aqui tem que valer o quê? A. Moral da história. Você não entendeu a explicação? Moral da história. Esse pedacinho aqui de um vértice até a origem vale A, que é a metade do tamanho fixado. Tá bom? Esse tamanho, vamos marcar ele aqui numa outra figura, vamos de novo aqui, ó, A, vamos pôr esse tamanho A aqui, tá? Fixado. Esse tamanho A vai me ajudar a dar essa equação, já coloquei a equação aqui da hipérbole, mas onde vão aparecer os parâmetros, como é que ela é formada. Vamos lá, tá a hipérbole ali desenhada agora de traço vermelho, e eu tracei duas retas se cruzando na origem, duas retas de cor preta, e aí eu te pergunto, o que são essas retas? Por que elas são importantes? Essas duas retas são definidas da seguinte forma. São retas que a gente chama de retas assíntotas. O que elas fazem? São retas que essa figura, a hipérbole, busca encontrá-las. Busca encontrá-las em algum momento, mas é uma busca utópica, porque não vai encontrar nunca. Tá? Então é como se a hipérbole ela estivesse buscando cada vez mais chegar perto dessa reta, mas ela nunca vai chegar. Mesmo que eu vá infinitamente embora, ela nunca vai tocar, mas ela vai chegar sempre muito pertinho. Tá? E a mesma coisa para todos os cantos aqui. Então, quer dizer, você tem um desenho da hipérbole, você consegue traçar essas retas, né, de forma que essas retas fiquem tão encostadinhas quanto se queira dos ramos da hipérbole. Tá? E olha que interessante, olhando para essas retas, assim, que são um pouco estranhas de se definir, mas aqui fica para a gente as definições do jeito que eu falei, tá bom? Eu pego, com relação ao vértice, o ponto, tá lá o vértice. Pega o ponto que esteja na mesma direção y, no mesmo x desse vértice e que corte essa reta. Pega esse ponto.
fazendo 90 graus aqui e passando pelo vértice, tá? Esse ponto tem uma distância que eu vou chamar de distância B, tá? Distância B, tá bom? Com essa distância B, eu consigo dar a equação da hipérbole. A equação da hipérbole é o seguinte: x² sobre A², onde A é essa distância do vértice à origem, que é metade da distância fixada, menos y² sobre B², onde B é essa distância que começa no vértice e acaba numa das assíntotas, tá bom? Na assíntota mais próxima ali, tá? Essa distância, veja, é menos, isso é igual a 1. Muito parecido, muito parecido com a equação da elipse, só que em vez de ter um mais, tem um menos aqui, tá bom? Por isso que eu falei que ela é parecida, mas é como se fosse do avesso, a elipse, tá bom? Outra situação aqui que pode acontecer pra gente no vestibular é você ter as hipérboles assim, as folhas dela uma para cima e outra para baixo. Então é como se eu tivesse uma situação assim. O mais interessante para a gente é quando o foco e os vértices, tá? O vértice está aqui, né? Os focos e os vértices estejam no eixo Y, tá? Nessa situação, de novo, eu tenho também aqui o tamanho A e tenho também aqui, quando eu traço as assíntotas, eu tenho também um tamanho B aqui, tá? E aí vale quase a mesma fórmula nessa situação. Só que aí começa com y. Y² sobre A² menos x² sobre B² é igual a 1. Veja que agora o A está no eixo do y e o B está no eixo do x. O B vem embaixo do x, o A vem embaixo do y. Tá? Então essa é uma outra situação que pode aparecer. Bom, pessoal, antes então de fazer fazer um exemplo sobre hipérbole, só um comentário que faltou falar na vez passada. Olha só, vamos voltar naquela figura que estava aqui agora há pouco. Tem lá as hipérboles, tem as assíntotas, que são as retas. Uma outra forma de definir a reta é a gente perceber uma coisa. Eu falei de um tamanho A, um tamanho B aqui, que até foi difícil de falar para você do ponto B, porque a gente não conseguia de forma tão clara as retas. Mas deixa eu esclarecer isso para você. Pega o foco e calcula a distância do foco até a origem, tá? Vamos chamar esse tamanho de C. Esse tamanho é exatamente o tamanho que começa na origem e vai até esse ponto aqui, nessa altura B, tá? Então esse tamanho C nos ajuda inclusive a calcular a reta, dependendo do caso. Então veja, esse tamanho C, que é na verdade a hipotenusa desse triângulo com catetos A e B, é na verdade a distância da origem até o foco. Inclusive, eu vou fazer esse exemplo para que você entenda bem essa história, tá? Bem essa importância desse ponto C, que na verdade é o tamanho da hipotenusa ali, tá bom? Vamos lá. Não é difícil, veja só, acompanha comigo esse exemplo. Quais os focos da hipérbole x² menos y² igual a 4? Bom, aí você vai falar assim, não, peraí, isso aqui não é uma hipérbole, não foi essa forma que você me mostrou. Mostrei fórmulas do tipo x² sobre A² menos y² sobre B² igual a 1, ou ao contrário aqui, começando com y. Igual a 1, não igual a 4. Bom, tudo bem, né? Tudo bem, você sabe que isso não é problema, né? Na matemática isso não é problema, porque você faz o seguinte, já que tem 4 e não tem 1 e você quer ficar com 1 ali, o que você faz? Como é que a gente faz para aparecer 1 aqui? Basta dividir todo mundo por 4, né? Então a gente divide todo mundo por 4, fica assim, x² sobre 4 menos y² sobre 4 igual a 4 sobre 4 e 4 sobre 4 é 1. Olha só que legal. E aí tem que aparecer o quadrado embaixo. Então, peraí, x² sobre 4 é 2 ao quadrado, né? 4 é 2 ao quadrado, tá? Então olha que interessante. Aqui já apareceram as coisas que eu queria. O A e o B, não é? O A e o B. Então, o que esse A e B são? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui o desenho. O A, nessa situação, veja, está começando com x. Se está começando com x, é porque as minhas hipérboles elas são horizontais e não verticais, tá? São horizontais essa situação, não é em pé, é deitado mesmo, né? O tamanho A é esse tamanho aqui. Então, o 2 está aqui. Tá bom? Ou aqui também, se você quiser, só que aqui tem que se marcar com menos 2, né? O B é a altura da assíntota, então quer dizer, eu tenho um B aqui de altura 2 também, tá? Então as assíntotas, elas vão cortar aqui, né? Vão cortar aqui. E a mesma coisa para a outra, tá? Então aqui eu tenho o tamanho, o comprimento 2. Veja, comprimento 2 aqui, comprimento 2 aqui, e aí dá para descobrir o quê? A hipotenusa. A hipotenusa que é o tamanho C, tá? A hipotenusa que é o tamanho C aqui. Como é que a gente descobre isso? Bom, claro, isso aqui é um triângulo retângulo, dá para usar Pitágoras.
um cateto que é 2, mais o outro cateto que também é 2, e isso tem que dar a hipotenusa que é C. A hipotenusa ao quadrado, claro. 2 ao quadrado é 4, 2 ao quadrado é 4, C ao quadrado. 8 é igual a C ao quadrado, portanto, C é igual a raiz de 8. E raiz de 8 é a mesma coisa que eu escrever raiz de 4 vezes 2. Raiz de 4 é 2, raiz de 2 fica lá dentro, tá? Então, olha, o C é 2 raiz de 2. Mas o que eu acabei de observar agora, que esse C, na verdade, também é a distância do foco até a origem, né? Então, vamos pegar aqui o foco. Vamos lá, não vamos perder o foco, tá? Olha só, o foco está aqui. Aliás, o produtor aqui também não pode perder o foco, porque senão a gravação fica ruim. Mas enfim, vamos lá. Essa distância tem que ser o quê? 2 raiz de 2, não é? Então quer dizer que esse ponto aqui, que é inclusive a pergunta, quais são os focos? Bom, um está claro para a gente, né? Ele está a uma distância 2 raiz de 2 da origem, significa que a coordenada, vamos chamar ele de F1 aqui, só para ficar claro, só para deixar a resposta correta. O foco F1 tem coordenada x igual ao quê? 2 raiz de 2. E qual que é a coordenada y dele? Claro, 0. Tá no eixo do x, então a coordenada y é 0. Agora, se eu pegar o ponto F2, quais são as coordenadas de F2? Ele está oposto ao F1. Se ele está oposto ao F1 e aqui a distância era 2 raiz de 2, aqui também tem que ter distância 2 raiz de 2. Portanto, F2 tem que coordenada x? Menos 2 raiz de 2, claro. Tá? E coordenada y igual a 0. Então, a resposta é, os focos são 2 raiz de 2 e 0 e menos 2 raiz de 2 e 0. Tá bom? Então, tá vendo a importância também desse C, que eu não tinha comentado na vez passada, mas desse C, que é exatamente a distância entre o foco e a origem. E com esse tipo de exercício, você consegue fazer a maior parte dos exercícios que vão aparecer aí nos vestibulares para você. Nessa última parte, a gente vai fazer um exemplo um pouco diferente. Antes de fazer o exemplo, esquece o exemplo, está escrito aqui, mas esquece. Olha para cá. A gente falou até agora de geometria analítica de várias formas. A gente falou de reta, a gente falou de circunferência, a gente falou de elipse, parábola e hipérbole. Né? Bem no finalzinho, elipse, parábola e hipérbole foi tudo junto, né? Foi uma beleza, uma delícia. Né? Mas vocês viram que sempre tinha equações, equação da reta, da circunferência, elipse, hipérbole, parábola. Tá. Essas equações, de certa forma, você conseguia rearranjar elas e deixar elas de uma forma geral. Lembra da equação geral da reta, equação geral da circunferência? Sempre a gente conseguia dar uma rearranjada nela e deixar ela de uma forma geral. O que seria essa forma geral? Uma forma como a que está aqui. Ó. Todas aquelas equações, todas aquelas, a gente consegue deixar ela escrita dessa forma. Alguma coisa x quadrado, mais alguma coisa y quadrado, mais alguma coisa x, mais alguma coisa y. Mais alguma coisa x vezes y, mais alguma coisa sozinha igual a 0. Todas aquelas a gente consegue fazer isso, todas. Se você lembrar, vamos fazer um exemplo aqui. Imagina que você tem o a igual a 0 e o b igual a 0. Ou seja, você não tem essa parte. O que você está enxergando? Ah, e o e igual a 0 também, tá? Em todas as situações, a gente nem, o e igual a 0, o e não igual a 0, a gente nem falou. Então, vou até tirar ele daqui, a gente não falou muito dessa situação com par xy, tá? Então, vamos considerar só mais f igual a 0 aqui. Tá? A gente não falou daquela parte, mas pode ter termos do termo e, x, y também. Tá? Mas é bem aquela, lembra das parábolas tortas, lembra das elipses meio tortas, e esses termos x, y apareceriam, mas a gente não vai fazer isso aqui agora. Tá? Nessa situação que a gente viu, quando a igual a 0 e b igual a 0, a gente só fica com isso daqui, que nada mais é do que a equação da reta. Então, se você tiver uma expressão como essa, o a igual a 0 e b igual a 0, você tem uma reta. Legal, né? Olha que outra situação interessante. Quando você tiver o a igual a 1 e o b igual a 1, ou seja, você fica lá x quadrado mais y quadrado mais alguma coisa, o que isso te lembra? Sim, circunferência. Equação da circunferência, tá? Equação da circunferência. Outras situações que podem acontecer, que eu não entrei muito em detalhes e estou falando isso agora. Quando o a for positivo e o b for positivo ao mesmo tempo, os dois positivos ao mesmo tempo, esse cara e esse cara positivo ao mesmo tempo, ou os dois negativos ao mesmo tempo, tá? Ou os dois negativos, ou seja, ou esse aqui mais e mais, ou esse menos e menos, a gente está numa situação que isso daqui dá elipses, tá? Isso daqui sempre significa equações de elipses, quando ou os dois são positivos ou os dois são negativos, tá? Caso você tenha um positivo e o outro negativo, ou A positivo e B negativo, ou A negativo e o B positivo, então quer dizer, você está trocando as coisas. Essa é uma situação do que é o avesso da elipse. O que é o avesso da elipse? Sim, hipérbole, tá? Hipérbole. Agora, quando você tem uma outra situação intermediária que é o seguinte, imagina que você tampa isso aqui,
Fica só com o termo y ao quadrado, o x aparece, mas não aparece ao quadrado. Isso te lembra o quê? Parábola. Isso aqui também, quando você tampa o y, ou seja, b igual a zero, fica só com x ao quadrado, o y ficou sozinho. Também parábola. Então, quando ou a é zero, ou o b é zero, mas é um ou assim, não simultaneamente, ou seja, o que significa isso? Se o a é zero, o b não é, se o b é zero, o a não é, então isso daqui a gente tem uma situação de parábola. Olha que situação interessante, tá? Se você tiver apenas o x ao quadrado e o y não, você está numa situação de parábola. Ou só o y ao quadrado e o x não, você está numa situação de parábola. Reconhecer figuras através da equação é uma tarefa muito interessante. Tá? Isso aqui resume de alguma forma tudo que a gente fez de geometria analítica. Reconhecer um desenho, veja, isso aqui são desenhos, a partir apenas de uma equação algébrica. Tá? Vamos fazer esse exemplo para você entender aqui e fechar essa parte. O que representa o exercício da Unirio? O que representam as equações abaixo, que estão aqui? Essa equação aqui, ó, x² menos 9y² menos 6x menos 18y menos 9 igual a zero. O que pareceu importante para a gente aqui? Sempre analisar A e B. Quem é A e quem é B? A é sempre acompanhante do x ao quadrado, B é sempre acompanhante do y ao quadrado. Nessa situação aqui, a gente tem o A igual a 1, porque não está aparecendo, né? E o B igual a menos 9. O que nós temos de relação entre eles? Bom, eles são diferentes. Um é positivo e o outro é negativo. O que nós temos nessa situação? Acabei de falar, quando você tem o A e o B de sinais opostos, nós estamos numa situação de hipérbole. Olha que interessante, mesmo não vendo o desenho, nem sabendo como é que eu desenho essa hipérbole, só com essas informações de que o acompanhante do x² é positivo e do y² é negativo, eu já sei reconhecer que isso é uma hipérbole. Tá? Isso é interessante, mesmo sem fazer o desenho. Olha para essa daqui. Quem é o acompanhante do x²? 1. Quem é o acompanhante do y²? 1. Olha só, quando você tem o A igual a B igual a 1, que situação nós temos? Que equação nós temos? Isso aqui você já reconheceu, é a equação geral da circunferência. Tá? Isso aqui é uma circunferência. E por fim, que pede o exercício, olha para essa situação, olha para essa equação. x² menos 4x menos 4y mais 8 igual a zero. O x está ao quadrado, mas cadê o y²? Cadê o termo quadrado de y? Não tem, né? Então isso aqui é um indício de que nós estamos falando de uma parábola. Aliás, é o x que está ao quadrado, então é uma parábola que eu sei dizer que de certa forma ou ela está assim, ou ela está assim, ou ela é com cavidade para cima, ou ela é para baixo. Tá? Inclusive uma equação, isso daqui na verdade é uma função de segundo grau de y com relação a x. Tá? Então é interessante, né? Vejam, dada a equação, a gente sabe qual é a figura. E com isso, então, nós encerramos essa aula e também encerramos a parte de geometria analítica, que era fazer essa relação entre figuras geométricas e equações. Tá bom? Espero que você tenha aprendido, que você esteja se preparando cada vez mais para as suas provas e também para a vida. Te vejo na próxima aula.